Bom, gente, o assunto ao longo de toda a semana, claro, não poderia ser diferente, foi o São Paulo Futebol Clube da pior forma possível, né? O momento realmente não é bacana, dentro e fora de campo, mas os conselheiros, pelo menos a maior parte, se uniu e definiu por aprovar o processo de impeachment do presidente Júlio Casares. Havia uma expectativa que ele pudesse renunciar ao longo do final de semana, isso não aconteceu. Agora vai para a Assembleia dos Sócios. Nós estamos em contato ao vivo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes com o senhor Edson Francisco Lapola. Grande Lapola está em contato conosco, cara que conhece como poucos de São Paulo Futebol Clube, dos bastidores, e vamos falar um pouquinho sobre esse momento do tricolor. Tudo bem, seu Lapola? Bom dia! Bom dia, capelanes e ouvintes. Estou aqui à sua disposição. Vamos falar um pouquinho do São Paulo. Pois é, vamos tentar, e é curioso, né? A gente sempre quando quer falar, né, Lapola, a gente quer falar sobre o São Paulo forte, dentro de campo, naquela expectativa de jogar Libertadores, de conquistar grandes títulos, mas a realidade mudou. Ô Lapola, antes da gente falar sobre esse momento do Casares, fale um pouquinho, porque assim, muita gente fala o seguinte: poxa vida, conselheiro não ajuda, conselheiro só atrapalha, só pensa no próprio benefício. A gente sabe que isso tem no futebol, mas também tem gente séria no futebol. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história com o São Paulo Futebol Clube, quando entrou, quando chegou, quando se transformou em conselheiro vitalício. Um pouquinho da sua história, Lapola, por gentileza. Vai ser um pouquinho longa a conversa, hein? Bom, eu sou sócio número 62 hoje, desde 1948, quando eu nasci. Politicamente, sempre torci, com meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, meu tio corintiano me levou na inauguração do Morumbi, choveu um bocado antes, pisamos barro, mas assisti o jogo inaugural lá do Morumbi, em outubro de 60, né? E daí, lá em 78, por aí, comecei a frequentar o clube, porque eu morava longe, a parte social do São Paulo, né? Pois tinha nascido meu primeiro filho, e logo aí eu comecei a carreira como pai de atleta, né? Aí fui diretor do adjunto de futsal, junto com meu amigo Valdir Albieri, depois diretor de futsal do principal, depois diretor de esporte amador, na gestão do José Augusto fui diretor de comunicação, tive a oportunidade, junto com os colegas de diretoria, de criar o projeto sócio-torcedor, pioneiro na época, né? Tanto que o nome comercial sócio-torcedor só o São Paulo pode usar, porque não, né? Os outros é sócio-rei, sócio-avante, cada um com... Mas o nome sócio-torcedor comercialmente só pode ser utilizado pelo São Paulo. Voltei em 2002, no marketing, tive a oportunidade de fazer um projeto do São Paulo Madrid, depois na China, morei na China com um time profissional, formado por brasileiros. O treinador era o Ney Pandolfo, hoje é um executivo, foi o capitão do Bragantino, no auge do Bragantino. Voltei, fiquei na oposição, não gostava de algumas coisas, acho que eu nasci para ser oposição, dizem, né? Tem algumas coisas erradas, né? Principalmente no terceiro mandato de Juvenal, me candidatei para mostrar que não podia ser daquele jeito, que o terceiro mandato seria um erro. Parece que nessa avaliação a gente acertou, né? Eu acho que os grandes problemas começaram com o terceiro mandato do Juvenal, né? Que se formou esse núcleo de pessoas que começaram a criar problemas. E o auge dos problemas que originou isso tudo, na minha opinião, é o famoso tentativa de golpe lá do contrato com a Under Armour, absolutamente desnecessário, o pagamento de uma comissão de mais de 18 milhões, quando no mundo esportivo tem meia dúzia de marcas de material de esportivo que usa o futebol como sua base de divulgação de marca, né? Então, é absolutamente desnecessário você ter um intermediário para conversar com marca de material esportivo, né? E tantos outros, né? De vez em quando é lógico que um patrocínio, usar um intermediário, uma agência. Eu tive uma agência,
A gente vive disso, de apresentar para o cliente alternativas de mim, né? E a agência recebe a sua comissão. Isso é absolutamente normal, né? Como também sou favorável a name rights, tem uma discussão aí sobre o Morumbi, mas eu concordo plenamente que é uma ação que dá, né, um financiamento para o clube, né? Então, a minha briga no São Paulo começou de vez com esse problema da Farice, cujo relatório da comissão foi engavetado. Se tivesse sido julgado por gestão temerária, os 5 conselheiros que assinaram aquela tentativa de pagamento de comissão, eu acredito que a situação do São Paulo hoje não seria essa. E as pessoas aquelas mesmas pessoas estão na gestão, são influentes na gestão, né? E por isso que eu digo, para finalizar a minha apresentação, que o dia de sexta-feira, o afastamento do presidente é só o início. Espero que o meu amigo Harry Massis seja iluminado e continue a fazer o que tem que ser feito para, primeiro, acertar a parte administrativa. E, lógico, que acertar o futebol, que é o que nos interessa. Perfeito. Foi uma rápida apresentação do Edson Lapola, que é conselheiro vitalício do São Paulo. E na última sexta-feira, claro que o assunto principal da imprensa brasileira foi o afastamento do Júlio Casares, que passou. E agora vai passar pela Assembleia dos Sócios. Então a tendência, assim como foi no Corinthians ano passado com Augusto Melo, é que passe, vamos aguardar, né? Agora, Lapola, eu queria que você trouxesse um pouquinho dos bastidores, porque apesar da cobertura da Bandeirantes, o PDV, nosso setorista, esteve por lá, grande mídia, os jornalistas eles tiveram até um limite onde eles podiam acompanhar e entrevistar. O discurso do Casares, só vocês tiveram acesso, né? Alguns conselheiros filmaram ali, talvez para mandar num grupo de WhatsApp, isso aí acaba vazando, etc e tal. Você conseguiria trazer bastidores pra gente? O que foi dito pelo Casares? Ele assumiu em determinado momento culpa? Ou foi todo o tempo falando que era vítima? Qual foi o tom do discurso do presidente ainda em exercício, apesar de afastado do Casares? Desculpe, em exercício não. O presidente afastado do Casares. Novamente com a retórica pavonística, umas coisas que não existem, né? Se vitimizou o tempo inteiro, trouxe um monte de documento que apresentou na mesa, né? Disse que estava doente. Então, o São Paulo está passando por isso. O cara, acho que ele pensa que todo mundo é bobo. Você imagina, torcedor, ouvinte, capelano, lá na inauguração da estátua do Cícero Pompeu de Toledo, ele disse que tinha convivido pouco com o Cícero Pompeu de Toledo. Como é que ele conviveu pouco com o Cícero Pompeu de Toledo, se ele nasceu em 61 e o Cícero morreu no mesmo mês do meu pai, em agosto de 50? Aí, quando foi sexta-feira, vinha da Zona Leste com o meu pai para entregar saco de cimento para a obra do estádio. Ele nasceu em 61 e o estádio foi inaugurado em 1960. Então, isso é só um exemplo das maluquices que o São Paulo passou nesses últimos 5 anos. Ele inventou um monte de coisa, que o áudio que foi apresentado, que foi comprado, mas o conteúdo do áudio não se muda. Tem lá o você ganhou, eu ganhei, nós ganhamos. Isso aí é irrefutável. Por isso que eu digo que isso é só o começo. Esses conselheiros do eu ganhei, você ganhou e nós ganhamos, tem que ser posto para fora do clube. Não podemos continuar com essas coisas, né? Então, ficou com um discurso, uma hora, vocês podem ver que eu começo a me saltar, né? Aí, quando ele falou uma besteira lá, daquelas de querer culpar conselheiro, que tem um filho que trabalha, aí eu tive que falar algumas coisinhas para ele, né? Ou seja, o bastidor é esse, contou um monte de coisa, que é vítima, que está doente, coitado dos meus filhos, né? Coitado dos meus filhos, a filha dele ficou 5 meses na Europa ano passado, minha esposa está estudando em Portugal, eu sei quanto custa ficar um ano na Europa, né? Então, você entendeu? Essas coisas no futebol, não é só no São Paulo, tem que acabar. Em alguns clubes está acabando, né? Essa influência de conselheiros, esse modo associativo de futebol não existe mais. Eu que sou oriundo, como falei no início, da parte social, do futebol, do esporte amador, eu sou totalmente contra hoje. Hoje eles têm que separar o futebol da parte social.
Não existe. Hoje no São Paulo nem o sócio vota para presidente. São 200 e poucas pessoas que votam para presidente. Né? Então, o bastidor é esse. Falou um monte de coisa, evidentemente que foi aplaudido pelos dois advogados que ele levou, que ficaram com ele lá. Né? Ele ficou Sumiu isolado, e né? espero que. Ele ficou isolado lá, né? Ele e dois advogados. E fazer só uma retificação. São Paulo gastou, você mesmo colocou, um monte de dinheiro, deve para o CT, tinha batalhão de choque, não sei quantos PM, Polícia Civil, os funcionários constrangidos, aquele monte de gente, a imprensa impedida de entrar, gastamos um dinheirão do dinheiro que não é dele, mais uma vez, e espero que renuncie para não gastar dinheiro de novo na Assembleia. Porque, Capelanes, desculpa, é 10-0. Teve festa no clube na sexta-feira, teve festa no clube ontem, né? E vai continuar tendo. Vai fazer uma assembleia, envolver os sócios, gastar dinheiro, pôr funcionário, segurança. Para quê? A gente sabe o resultado. O sócio e a torcida não quer este modelo, esses gestores atuais. Né? Tem que pensar no futuro. O que o Arlen Macis vai fazer, como vai fazer. Nós temos muito problema para resolver. Precisamos, também vou repetir, a oposição, não existe oposição. O colega do outro lado que está São Paulino, eu sou São Paulino. A gente é oposição aos gestores atuais. Mudou, o Arlen Macis vai trazer gente boa, tem gente boa dos dois lados. Essas pessoas, ele precisa que ajude o São Paulo a sair dessa situação. Você tem 1 bilhão de dívida. Né? Ele foi dormir, com certeza, 2 noites, 3 noites anteriores, ele punha a cabeça no travesseiro. Bom, meu hotel está faturando, o estacionamento, eu estou bem de vida, estou tranquilo. A partir de ontem, pôs a cabeça no travesseiro e acorda, como é que eu vou pagar 1 bilhão de reais? A situação é outra. Ele tem um dos maiores clubes do mundo para administrar. Né? Que tem um clássico hoje, né? E que é o que interessa para a gente. Né? Então, vamos esperar que o futuro, como eu falei, as nuvens grafites que eu falei lá atrás, em 2020, acho que se dissiparam e o céu está um pouco mais azul sobre o Morumbi. O Lapola, a gente sabe, para quem está chegando agora, estamos ao vivo aqui com o Edson Francisco Lapola, conselheiro vitalício do São Paulo. A gente conversa com muita gente lá, Paula, e as pessoas falam, né, que o senhor tem uma voz muito ativa, porque não estou chamando o senhor de velho, mas está 200 anos no São Paulo, desde criança, acompanha e conhece muito dos bastidores. E o senhor, como tem essa voz ativa, o senhor acaba batendo de frente porque tem muita personalidade. Naquele momento das colocações do Casares, foi aberto para que conselheiros como o senhor, que tem representatividade, pudessem falar? Foi uma coisa organizada? Como é que foi? Até para que a gente possa entender, né? Porque se só um lado fala que não fez nada, do outro lado também sabe o que acontece no dia a dia, né? Não, nós tivemos o combinado e acertado com o presidente do Conselho, tivemos 3 falas dos requerentes, né? Que foram 57 conselheiros que assinaram o requerimento de afastamento do presidente. Então falaram o Flávio Marques, brilhante fala, Grande o Marcelinho Portugal Gouveia, também, lembrou esse problema da Fariste, que o problema começou lá atrás, né? Então corroborando com o que eu falo, e finalmente o Caio Forjas, que foi brilhante na sua fala. Depois veio o Casares com as inversionistas dele, né? Não foi aberto, né? Só eu me estressei uma hora lá com uma dessas babaquices que ele falou, né? Mas foi uma coisa que não teve fala, ele foi embora, abriu-se a votação online, né? Mesmo as pessoas lá, as cabines que foram montadas não estavam funcionando, então as pessoas, mesmo estando lá no salão, tiveram que pegar o seu celular, uns já tinham deixado o celular no carro, porque achavam que iam votar, né? E tiveram que votar, e deu tudo certo, até 22h30, e como é eletrônico, 2 minutos depois saiu o resultado. Né? Então não teve isso, teve 3 brilhantes falas dos requerentes, né? Ou seja, a acusação, vamos chamar assim,
E depois a fala com as invencionices, com a vitimização dele, que a imprensa é a culpada. A imprensa é a culpada, sempre é a imprensa que é a culpada. Né? A imprensa, os blogs, né? Sempre a imprensa que é culpada. Exato, Né? exato. Fala que está sendo perseguido, né? E assim vai. Tá sendo perseguido, sendo perseguido. Vamos ver. Isso foi o início, né? Tem outras pessoas, né, muito ligadas a ele, que não podem continuar na gestão do São Paulo. Mas segunda-feira de manhã, o Harry Macis tem que tomar algumas providências. Desculpa, você falou que eu tenho uma certa idade, e concordo, 76, ele tem 80, né? A gente ficou junto muitos anos lá, né? Então ele tem problema, tem muito problema para resolver, precisamos ajudá-lo. Ele precisa contar com a nossa ajuda, né? Estamos à disposição, né? O senhor falou sobre a questão do modelo do clube associativo, eu concordo 1000% com o senhor, inclusive a nossa pergunta do dia hoje aqui, qual seria o melhor modelo de gestão para o seu clube? Aí a gente já viu que o modelo de clube associativo muitas vezes não funciona. Um exemplo que eu dou aqui para o senhor, que eu acho um absurdo, tá? É um exemplo bem tosquinho, mas de coisa tosca em coisa tosca, a gente vai juntando, vira uma coisa gigantesca. Houve aí a votação, né, para entenderem se poderia aprovar a festa junina do São Paulo, né, um orçamento lá de 3,5 milhões de reais, com a expectativa de um faturamento de 500 mil, quer dizer, dá um prejuízo de praticamente 3 milhões de reais. E aí muitas pessoas votaram. Uma dessas pessoas, as pessoas que votaram são pessoas que estão sendo investigadas. Pessoas investigadas, com todo o respeito, seu Lapola, assim, eu não sou do Ministério Público, não sou advogado, não sou desembargador, não sou nada. Sou apenas um jornalista aqui que me embaso em informações e todo mundo pode ser investigado, mas a partir do momento que essas denúncias, com as provas que se apresentam, são cabais, como o senhor falou, eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos, pô, um sujeito desse não pode votar. Então esse modelo tá falido. E eu estou falando aqui de Douglas Schwartzman. Se vai provar ou não que participou, mas assim, a prova que foi apresentada para ele conseguir reverter, o advogado dele tem que ser um gênio. Não, já, graças a Deus, parece que já há indícios de que a Comissão de Ética já vai propor a expulsão do clube, não é nem do conselho, do clube, tanto da Mara como dele, né? Mas isso é só o início. Tem mais gente para pelo menos ser afastada da gestão, né? Mas eu te falei, eu também sou um velhinho, mas sou atualizado, ainda trabalho, né? Estou presidente de uma OS de Cultura e Esporte, né? A gente faz projetos com Secretaria de Esporte, com o Ministério do Esporte. Então, a gente continua na ativa, né, e se atualizando. Então, eu sempre fui favorável à SAF, até tive a oportunidade de conhecer os times na Europa, de conviver com Real Madrid, Barcelona, Atlético, na Inglaterra, ainda na época da Gessilever, quando eu trabalhava lá, hoje é Unilever, né? Então, a gente conhece um pouco. Então, sou favorável à SAF, né? Mas, neste momento, no São Paulo Futebol Clube, nem pense nisso. Nem precisamos acertar o estatuto, não é? Ter o sócio lá na minha plataforma lá de 2011, quando eu fui candidato, eu já coloquei o voto não só do sócio patrimonial, como do sócio torcedor. Não tem gente mais São Paulina do que o sócio torcedor. Se no clube existem sócios, e sem problema nenhum, que não são torcedores do clube, né, podem votar, eu só não acho que não podem ter a cara de pau, como tem alguns, e se tornarem conselheiro do São Paulo, né, para ganhar ingresso de show, e o cara claramente não é São Paulino. E tem gente lá hoje assim, né? E não adianta vir discutir comigo, porque eu sei, né, que quem é o santista, quem é o palmeirense e quem é o corintiano. A gente conhece. E nada contra essas pessoas frequentarem o clube. Quando eu fui diretor de esporte amador, o São Paulo tinha 13 esportes. Hoje é um monte absurdo. Tinha 7 milhões dos meus diretores, né, os colaboradores, né, não eram São Paulinos. E os melhores, tinha um diretor de tênis que trabalhava na General Motors, arrumava patrocínio, ou seja, pessoas ativas. Tinha um diretor de futebol de criança, que é palmeirense, chorou quando o filho foi campeão lá no Paulistano, aquelas coisas de campeonato interno. Ou seja,
o clube, a parte associativa depende desses sim, diretores, né, abnegados, fala hoje. Né? Isso. Agora, não dá mais para continuar esse modelo com 200 pessoas resolvendo quem é o presidente. Você vai afastar o presidente num clube que tem 22 milhões de torcedores. Né? Então, nós temos que abrir, temos que acertar essa parte estatutária. Né? Conselheiro vitalício com alguma certa idade deixa de votar, mas continua sendo lá um conselheiro benemérito, recebe o seu ingresso, para o carro no estacionamento, mas com uma certa idade, que eu já estou me incluindo, para de participar ativamente da gestão do clube, votando esses absurdos, como você falou, de aprovar uma festa junina de 3 milhões e meio. Né? Então, pessoas que não vivem mais o clube, que deram muito. Eu sou assim, fico bravo quando a torcida, com uma certa razão, critica esses conselheiros vitalícios. Eu não me sinto ofendido, porque, como eu falei aí rapidamente, eu tenho serviços prestados ao São Paulo. Né? Eu tenho um pouquinho. Né? E só delegado caiu para o sócio-torcedor, como acho que na minha carreira no São Paulo foi o que eu posso deixar de melhor para o clube. Né? Então, mas eu acho que tem que dar uma alteração, né, nesse estatuto, continuar com as homenagens a quem trabalhou muito, né, e as pessoas que é da vida vão indo para o céu, vão indo embora, e a gente não repõe vitalício. É a minha opinião sobre como deve ser o conselho. E mais para frente, fatalmente, se São Paulo quiser estar entre os maiores do Brasil, continuar sendo, vai ter que ir para um modelo de SAF. Eu não tenho muita dúvida sobre esse modelo. Estamos ao vivo conversando com Edson Francisco Lapola, conselheiro vitalício do São Paulo. O senhor que está há décadas, né, que acompanha o São Paulo há décadas como conselheiro vitalício também. O senhor me parece um sujeito muito esclarecido, né? A primeira vez que eu tenho o prazer aqui de conversar com o senhor, ainda mais nesse momento turbulento do São Paulo, que é importante as pessoas que estão inseridas na política do clube passarem para a imprensa muitas vezes aquilo que a gente não tem acesso. Qual é a parcela de culpa? O São Paulo não chegou a esse, não vou falar fundo do poço, que acho que fundo do poço quando você fale, quebra, chega numa Série B, ainda não foi o caso do São Paulo e espero que não chegue, mas está fazendo um vestibular muito grande para isso. Mas o São Paulo não saiu do soberano para o só beirando, né? Só beirando uma Série B, só beirando em problemas. A gente sabe que as gestões temerárias têm culpa, mas qual é a parcela de culpa com a experiência que o senhor tem do próprio conselho, que muitas vezes aprova orçamento, muitas vezes aprova isso, aprova aquilo e muitas vezes não bate de frente em prol do São Paulo, seu Lapola? A sua pergunta é importantíssima e com certeza absoluta vou magoar muita gente. Né? E eu falo isso, já falo, não estou falando aqui pela primeira vez, falo lá dentro do clube. A culpa do São Paulo estar desse jeito é a oposição. Tivesse batido forte, não deixasse engavetar o processo lá de 2016 sobre a Faris, o clube não estaria nesta situação. São poucos, não tem nada, tem que ser ativo, tem que ser como está sendo hoje. Né? Hoje a oposição, que era um grupo pequeno, conseguiu com gente jovem, como os que eu já citei, né? Nada contra as pessoas com mais idade, como eu, mas o culpado principal, além desses gestores atuais, é a própria oposição, que não fez o que está sendo feito agora, de querer um esclarecimento, contratos. Eu falo, São Paulo tem um contrato com uma empresa cá do Rio de Janeiro para tomar conta de escolinha, ensinar o São Paulo a procurar. Como assim? São Paulo foi pioneiro em escolinha, 80 e pouco. O São Paulo precisa de uma empresa do Rio de Janeiro para colocar profissional, para ser intermediário com os proprietários das escolas, de onde já vieram jogadores como Antony, Casimiro, aquele Denilson Volante, Lucão, um monte de jogador que veio de escolinha. Como é isso hoje? Não explica o contrato. Eu falo com o pessoal da oposição, mas cadê o contrato? Explica para mim. Não vem, não tem explicação.
empréstimo chega, já está na sexta parcela para pagar, vem contrato no clube de algum patrocínio, começou 6 meses antes, e a oposição fica, não temos voto. Agora mudou, agora a situação, eu espero que nunca mais volte a ser o que foi nesses últimos 10 anos. Né? A oposição não é oposição ao São Paulo, a oposição é oposição às coisas erradas que tem no clube. E que não, o Conselho Fiscal não consegue ver contrato. Como pode ter um menino, um rapaz, excelente profissional, ele é o único que dá os votos contra, etc., mas nunca vai levar em consideração, porque é uma comissão de 5, um conselho de 5, tem um da oposição. Né? E a gente tiver que brigar para ter um da oposição. Né? Então, acho que daqui para frente tem muita gente que não gostou do que eu falei agora, né? Mas o início, o problema foi a oposição ser um pouco omissa. Né? Agora, acordamos, né? E está aí o resultado. Daqui para frente, o São Paulo será outro e voltará, não é soberano, que é uma palavra que isso aqui eu sempre me irritou, soberano, mas voltará a ser, ganhar os títulos que sempre ganhamos. Maravilha. E aí é só para a gente poder encaminhar, agradecendo demais Edson Francisco Lapola, conselheiro vitalício do São Paulo, contando esses bastidores, opinando aí sobre esse momento delicado politicamente falando do tricolor. Me corrija aqui, o nome do novo presidente é Harry ou Harry? Como é que fala exatamente? Que eu falava Harry. Harry. Não. Harry Macis. Harry? Não é Macis, é Harry Macis. Harry Macis. Ave Macis? Harry, não R, Harry, não é inglês, é Harry Macis. Ah, tá. Harry Macis. É porque todo mundo tá falando Harry, fui de Harry também. Então vamos de Harry Macis. Não é. Harry Macis. Harry Macis, tá? Muito bem. Harry Macis está dito. Então, bom, o novo presidente do São Paulo, Harry Macis Júnior, ele agora vai ter um pipinaço nas mãos em meia temporada, aquele choque, um ano para poder minimamente organizar a casa, dar uma limpada na área que precisa ser limpada. O que o senhor pode falar, até por décadas de convivência, com agora novo presidente do São Paulo? O que o senhor pode falar um pouquinho dele para quem não conhece? Sempre esteve sempre ajudou como diretor de algumas áreas, até na secretaria, mas nunca teve uma responsabilidade tão grande como essa. Como eu disse antes, né? Ele tem sucesso na sua vida empresarial, como eu falei, dono de hotel, dono da primeira, acho que foi a primeira rede de estacionamento aqui da cidade de São Paulo. Eu achei uma pessoa bem-sucedida, né? Ele estava afastado do clube por motivos óbvios, como ele mesmo disse, né? Um vice-presidente que estava afastado por esses motivos, né? Não concordando, mas não tendo voz ativa, né? Que o vice-presidente lá no São Paulo não tem muita ação, desde que o presidente estava lá fazendo as coisas que estava fazendo. Ele, como eu vou repetir, ele precisa ter a inteligência e contar com o apoio desses jovens, como eu falei, de gente dos dois lados, que sozinho ele e realmente afastar da gestão algumas pessoas que estão lá e fazem parte disso que você colocou, né? Que aprova orçamento de festa junina de 3,5 milhões, né? Que não sabe dizer o que está acontecendo em Cotia. Porque o jogador é fatiado. Tá bom, faça um levantamento dos 140 meninos que tem lá, quem é o proprietário, quem é o jogador? O jogador é do São Paulo, é do clube, é parceria com o empresário. Faça um levantamento e mostre como é a situação de cada jogador, né? Para não termos problemas que daqui a pouco um jogador que é titular do time sub-20 e vai aparecer em Portugal, faltando 2 dias para começar, né? Some, desaparece, ninguém sabe por quê, como foi. Então, vai ser objetivo na resposta à sua pergunta. Ele precisa contar com pessoas experientes, como eu já falei os nomes, Fernando Casalberrey, Ferreira Alves, se aconselhar com essas pessoas, trazer para junto dele um Flávio Marques, que você conheceu, que você já conversou. São Paulo, com o problema que tem de finanças, como é que um Flávio Marques,
profissional da área, com toda a experiência que tem fora do São Paulo, e com tudo que ele sabe do São Paulo, ele tem que ficar afastado da gestão. O Arrimaço tem que colocar uma mesa do lado da dele e colocar o Flávio Marques do lado, colocar o Caio Forjás, trazer o Fábio Machado, trazer o Marcelinho, conversar com o Ferreira Alves, usar a experiência dessas pessoas, e gente da situação de hoje, o Wilson, e tantos outros que tem lá. Eu falei, tem que acabar com essa separação. E isso parece que é uma promessa que ele fez, ele já está conversando com pessoas que seriam do outro lado, e já não estamos mais, estamos juntos agora, né? E de verdade. Né? E ele vai precisar contar com o apoio dessas pessoas. Né? Eu acho que ele terá essa inteligência de ir para esse caminho. Tomara. Olha, Sr. Lapola, só posso agradecer o senhor aí por esse bate-papo. Não é nenhuma entrevista, né? Jogar conversa fora, mas uma conversa agregadora, sem dúvida alguma, para o ouvinte, torcedor São Paulino, porque realmente a situação ela não é das melhores. E agora aguardar. O senhor acredita que o sócio vai votar definitivamente para que o Casares sofra esse impeachment, Lapola? 10-0. 10-0, certeza. 10-0. É, absoluta. 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 Não tem nenhuma dúvida. Não paira nenhuma dúvida sobre isso. Como eu vou de novo, né? Eu já perdi uma aposta. Achei que ele ia renunciar depois do jogo da quinta-feira. Né? Até eu brinquei, falei, pois só não renunciou para me perder a aposta. Mas eu, como o Sadi também já falou isso, ele renuncia. Não tem, é um absurdo fazer assembleia de sócio para um resultado que todo mundo já sabe. Né? Não tem. E as coisas vão continuar aparecendo, né, Capitão? A Polícia Civil está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando, tem outras denúncias, tem outras coisas para aparecer, né? E aí o sócio é bobo. Né? Eu, depois de 4 anos, você não frequenta mais o clube. Como é que eu posso frequentar o clube, passar na cara de pessoas, na frente de pessoas que quiseram me expulsar do clube? Né? Eu não tenho. Agora eu voltei. Vou voltar a fazer musculação, vou voltar a fazer minha sauna. Estive no clube sexta-feira, ontem fiquei lá até com a minha filha, que joga beach tênis com o meu neto, fiquei até 9 horas da noite. A gente vê o sentimento do sócio. Tem não encontrei um que é a favor dele. Tinha mais de 300 pessoas lá no samba que estava lá tendo lá no clube ontem à noite. Não tem um que é a favor dele. Né? Então, para que fazer assembleia? Gastar dinheiro? Para quê? Só pelo ego, eu não estou entendendo. Mas acho que o outro tem 30 dias a contar de segunda-feira. Vamos ver se tem essa renúncia aí famosa, aí, se acontece logo. Né? Contamos com isso para não ter desgaste e gastar dinheiro. Dinheiro que nós não temos. Né? Dinheiro que nós não temos. Ver quanto ganho. A gente deve para o CT e tem um monte de gente trabalhando, que não estão lá trabalhando de graça. Polícia Militar, Polícia Civil, CET, não estavam lá trabalhando de graça. Então é mais dinheiro dos cofres do São Paulo, e não dos cofres dele. Lá embaixo do colchão da casa dele, que me parece, segundo o advogado dele, que ele tem dinheiro embaixo do colchão. Parece que é um negócio desse. Mas é um problema dele lá com os advogados dele. Né? Então, acho que vai renunciar, e se tiver eleição é 10-0. Se tiver assembleia, é 10-0 para o sócio, não tenha dúvida nenhuma. Vamos aguardar. Essa eu não vou errar. Não, acho essa aí. Eu não vou errar. Eu tava com um pouco o pé atrás, que eu falei, será? Nem sabe como é que é política, toma lá da cá, mas acho que se passou no conselho para passar pelo sócio, talvez, a gente pode ser surpreendido, mas acho que não. Talvez seja ainda mais fácil. Vamos aguardar. Seu Lapola, olha, só posso agradecer o senhor, obrigado aí pelo esse bate-papo, a gente certamente volta a se falar ao longo de uma temporada e torcer pro Arri Macis para que ele possa fazer um grande mandato, fim do ano tem eleição e aí volta tudo aquilo pela frente. Só para fechar rapidinho, qual seria o melhor nome para assumir o São Paulo Futebol Clube? Um nome que o senhor pudesse escolher, o voto do senhor, esse cara aqui, se for o presidente, a coisa muda de figura, hein, seu Lapola? José Carlos Ferreira Alves. Um baita de um cara, desembargador, que inclusive o único que no Conselho Consultivo votou a favor do processo de impeachment. Até o Aidar votou e votou a favor do Casares. Aí é o fim também, né, Lapola? Com certeza. Só o São Paulo tem no Conselho Consultivo pessoas que foram expulsas do Conselho. Né?
E uma vez um deles me falou, não, mas ele tem direito adquirido. Aí a conclusão que eu cheguei é o seguinte, eu sou presidente do São Paulo, né? Eu assalto um banco, eu dou um tiro numa pessoa, né? Vou preso, mas eu posso continuar no consultivo. É direito adquirido, porque eu sou ex-presidente. Esse é o Estatuto de São Paulo. Nossa. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Né? Não, desculpa, Lapola. O cara ele é expulso do conselho, mas porque ele foi presidente, ele pode ficar até o fim da vida votando no conselho consultivo. Pô, mas, cara, olha, tinha que pegar o estatuto do São Paulo e fazer isso aqui, ó. Rasgar, vai do zero, entendeu? E recomeça, porque não deu certo. Não deu certo. Então, São Paulo tem até uma palavra que é usada que acho que não existe nem no dicionário. Ele teria sido refundado em 16 de dezembro de 35. Parece que essa palavra refundado não existe, né? Então, mas se não existisse, foi refundado dia 16 de janeiro de 2026. Né? Então, vamos começar um novo São Paulo a partir dessas últimas